Hoje é um dia comemorativo para o varejo, o comércio está tudo em polvorosa. Uma pesquisa da Mastercard apontou que a data vem impactando o varejo brasileiro desde 2010 e também pesou nas vendas de Natal. Para falar sobre essa pesquisa, a gente conversa agora com Gustavo Arruda, economista-chefe da Mastercard Economic Institute da América Latina e também para o Caribe. Ótimo dia a você, Gustavo. Que prazer tê-lo por aqui, meu caro. Agradeço por ter aceito o nosso convite. Olá, Gabriel. Bom dia, Gabriel. É uma data super importante, eu estava olhando aí, estava acompanhando as movimentações. E, de fato, a gente procurou responder algumas perguntas sobre Black Friday e nos fazem com alguma frequência, né? A primeira foi exatamente sobre isso. A gente sabe que a Black Friday ela foi ganhando importância ao longo do tempo, mas a pergunta era, será que ela já se consolidou, né? Desde quando ela começou até o momento onde ela passou a ser um fenômeno estável para a economia brasileira, né? Uma importância que a gente não questiona mais. E o que a gente já conseguiu acompanhar nesse estudo foi isso. A partir de 2010, ela foi ganhando espaço nos setores, nas lojas, nas regiões, e demorou 10 anos até a gente poder chamar ela de consolidada. A partir de 2018, 2019, a gente começou a ver uma estabilidade na importância dela do varejo. Então, ela continua crescendo, assim como cresce o varejo, mas a importância relativa ali do mês de novembro, ela começou a se estabilizar no ano de 2019. Tá? Então, claro, tem setores que a gente observa isso com um impacto maior do que outros, né? Por exemplo, supermercados, a gente continua vendo as vendas mais próximas dos eventos, né? Das reuniões familiares, muito mais próximo do final do ano. Mas, por exemplo, eletrônicos, e eu vi ali que está no top 5, ali, né, no top 5 de interesses do Black Friday, de fato a gente conseguiu observar essa migração. Então, novembro e a Black Friday em particular começou a se tornar uma data importante. E aí, por exemplo, quem que ganha e quem que perde nessa história? Eu falei sobre impacto para Natal. O pessoal está deixando de comprar no Natal, talvez antecipando compras para Black Friday para aproveitar um descontinho, Gustavo? A gente vê isso sim, Gabriel, nos números, quando a gente compara de onde veio, né, o recurso para que a novembro passe a ser tão relevante, para os setores que houveram essa migração, por exemplo, eletrônicos, a diferença é você deixa de comprar em dezembro e antecipa essa compra para novembro. Isso dá para perceber nos dados. A outra coisa que a gente tentou entender, Gabriel, foi, ou pelo menos testar com os dados da Mastercard, é a pergunta, mais e mais a gente tem tido essa percepção de que o mês de novembro passou a ser o mês da venda, muito mais até do que a própria Black Friday. Eu queria testar para saber se isso é verdade. Então, o que a gente conseguiu perceber, olhando os dados de vendas diárias, foi que as vendas no mês de novembro continuam super fortes e relevantes, mas nos últimos 3 anos, setores como, por exemplo, eletrônicos, o pico da venda continua sendo a Black Friday, então hoje é sim o dia mais importante, mas ela passou a ter uma importância relativa menor do que ela era no passado. Né? Vou dar um exemplo para eletrônicos, de novo, porque é um setor que chamou muita atenção da gente. O mês de novembro, a venda do dia de hoje, da Black Friday, lá em 2018 representava 17% de tudo que se vendia em novembro acontecia no dia de hoje. Ao longo do tempo, esse número foi caindo e a gente passou a ter hoje ao redor de 10% da venda do mês sendo na Black Friday. Então, ela tem lá o pico importante da venda, a gente está vendo as pessoas buscando eletrônicos, como acabou de aparecer sobre as air fryers, mas o que a gente consegue perceber é que está se evoluindo de um dia de vendas para o mês de vendas. Né? A Black Friday no Brasil, diferente do que a gente vê lá fora, ela está se consolidando como o mês todo de vendas e isso passa a impactar as estratégias dos varejistas desde o início do mês. A gente olhou para dados de inflação, eu conversava com alguns especialistas que até no finalzinho de outubro a gente já estava vendo desconto aparecendo. Então, como é que está essa delimitação? O pessoal está tentando esticar para sair na frente, correr na frente dos concorrentes, tentar aproveitar essa demanda toda por descontos e por produtos na Black Friday e ver uma concorrência meio descontrolada neste novembro? Eu não sei, eu não diria descontrolada, mas a gente tem visto sim essa percepção, como é uma coisa relativamente nova, né, Sim. Gabriel? Assim, não é aquela consolidação que a gente tem nos Estados Unidos,
se permite pensar ela de uma forma diferente. Né? Então, para que concentrar toda a sua estratégia num dia, se a gente pode diluir e perceber que o consumidor começou a aceitar. Né? Então, com os dados da Mastercard, a gente consegue olhar dia a dia e ano a ano. Então, a gente começou a ver isso acontecer. Tanto estendendo um pouquinho a Black Friday, então começa hoje, mas a gente começa a ver um Black November até o finalzinho da segunda-feira, quanto antecipando durante o mês todo, tentando absorver ou tentando convencer o consumidor de que ele não precisa esperar o dia de hoje para fazer a compra dele. E aí, por exemplo, falando sobre pagamentos, eu sei que vocês são muito próximos a isso. Vocês têm algum dado em relação a como é que o brasileiro está pagando essas contas ou não? Se faz diferença, por exemplo, ter o 13º caindo na conta na sexta-feira da Black Friday, Legal. Que é o que a gente está destacando aqui desde o começo do dia? Legal. Não, faz sim. Tem várias coisas nessa história do pagamento. Então, o cartão de crédito é um meio de pagamento super relevante para a compra e os parcelados. Então, nesse sentido, o fato do 13º entrar hoje, ele não é necessariamente o driver, né, o que puxa a venda, mas a mensagem ajuda pra caramba. Né? A gente está vendo essas vendas ao longo do mês, mas você ter um impulso de dinheiro no dia do Black Friday, de fato, acho que a gente vai ver até um movimento diferente, mas comparado aos outros anos, onde as pessoas têm essa visão psicológica de perceber o dinheiro na conta e as promoções pipocando online, presencial, para convencer o consumidor a antecipar as compras de dezembro. A outra coisa que a gente vê, eu vi você comentando sobre as vendas presencial e online, embora presencial a gente tenha essa a visão do consumo, online continua sendo o grande carro-chefe da Black Friday. A gente vai ver ainda os números desse ano, mas até o ano passado, quando a gente abria a velocidade de crescimento online versus presencial, o grande puxador das vendas de novembro continuava sendo a venda online. Perfeito. Eu acho que é super interessante de falar sobre isso, porque as varejistas que passam aqui pela programação falam o seguinte, olha, o digital está dando uma estagnada de crescimento, mas o varejo presencial voltou a crescer. É um movimento que vocês também percebem, talvez, depois da pandemia todo mundo migrou para o digital, mas ainda tem espaço para esse varejo presencial, principalmente de alguns produtos aí selecionados, até eletrônicos, outras coisas mais caras, por exemplo, a linha branca que a gente viu aí nas imagens. Claro, não, acho que de fato tem. O que a gente vê é a diferença da velocidade na margem. Né? Então, o que aconteceu é que durante a pandemia, a velocidade de crescimento da venda online foi muito alta. Né? O que a gente está vendo é uma desaceleração dessa velocidade de crescimento. Enquanto que o presencial a gente consegue ver alguma aceleração. Mas quando a gente vê no absoluto, né, quanto cresce o online, quanto cresce o presencial, em especial em datas como o mês de novembro, a venda eletrônica continua sendo o carro-chefe. Né? Então, pode ser que ao longo do ano o presencial ganhe espaço, mas na hora que você precisa e está disposto a observar promoções e tomar decisão de compra, o online continua sendo o puxador do ano. Perfeito. E aí, por exemplo, queria voltar nesse tom dos supermercados. A gente falou bastante sobre os eletrônicos, mas a pesquisa também mostra que teve um aumento constante de vendas no período de Black Friday desde 2018. E aí o supermercado a gente normalmente vê que às vezes é um produto um pouco mais perecível, não tem como você deslocar muito quando que você compra uma carne, uma fruta, um legume. Então tem esse fator também de não ter como deslocar muito as compras para Black Friday, então um setor que tem mais dificuldades para aproveitar esses dias? Exato, isso é o que a gente observa nos nossos dados. Então, se vestuário e eletrônicos, a decisão ela é mais sensível às promoções, quando a gente vai falar de supermercados, a decisão fica mais limitada. Então, aquela sazonalidade, como os economistas gostam de dizer, né, quando é que você compra no ano, ela está um pouco mais intacta, porque as festividades continuam em dezembro, os encontros familiares continuam em dezembro, então a gente não vê claramente essa migração entre o que a gente conseguiu observar nos outros setores. E acho que faz sentido, é o que você citou, são produtos mais perecíveis, está muito mais próximo a uma dinâmica de festividades, né? Enquanto a decisão de compra para presentes, ela fica mais suscetível a preço e promoções. Agora, como a gente fala bastante com varejistas por aqui, há uma mensagem clara destes dados, o varejo brasileiro está se adaptando, é um negócio novo, então está criando novas estratégias,
mas há algum ponto sensível que precisa talvez se adaptar de forma mais rápida para o varejo brasileiro para aproveitar todo esse crescimento como você nos traz? Eu tenho a impressão que a mensagem do consumidor tem sido muito positiva nesse processo de antecipação. Uhum. Né? Então, acho que enfim, cada varejista vai tomar sua decisão de forma estratégica, né, de como é que você vai adotar esse processo, mas acho que a mensagem que os dados nos mostram é que essa tentativa de antecipação de consumo para novembro, primeiro para Black Friday, depois para novembro como um todo, tem mostrado efeito. Né? E uma vez a compra feita, a compra está feita. Né? Como eu disse, o volume de compras de novembro, ele tem de fato tirado recursos e nos setores que a gente vê mais, que a gente encontra mais sensibilidade, a gente tem visto sim uma diminuição de dezembro. Então, para a estratégia do varejista, acho que o novembro tem se tornado e tem se consolidado como o mês para apresentar produtos e soluções para os clientes. Perfeito, a gente está vendo essa Black Friday atingindo todos os segmentos, tá? A gente é comércio, é serviço, os serviços estão vendendo bastante também neste mês de novembro, estou observando bastante essa movimentação. A gente vai acompanhar, vamos aguardar os resultados. Gustavo Arruda, economista-chefe da Mastercard Economic Institute, sempre bem-vindo aqui à nossa programação, que prazer tê-lo por aqui, volte mais vezes, o convite está feito. Legal, obrigado, Gabriel. Valeu, Boa Black Friday para todo mundo. Valeu para todos nós, meu caro.